Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre dois produtinhos que foram lançados pela Chanel recentemente. O Quarteto de Sombras em edição limitada Le 4 Ombre Bouton, na cor Bouton Stellaire, e o corretivo Ultra Le Teint, na cor B10. Vai ter swatch e demonstração, já que eu fiz esse look belíssimo usando os produtinhos aos quais eu me referi, além de outros produtos que já são conhecidos aqui do canal. Meu nome é Fernanda, eu sou uma entusiasta do universo da maquiagem e estou aqui para compartilhar essa paixão com vocês. Vamos ao vídeo. Bom, antes de mais nada, deixar claro que eu já preparei minha pele, já estou com base inclusive. Para esse fim, usei a base Ultra Le Teint da Chanel. Fiz também as sobrancelhas. Para as sobrancelhas, usei esse lápis de sobrancelhas da Dior. E também já preparei minha pálpebra com esse corretivo iluminador da Yves Saint Laurent. Nesse caso, fazendo as vezes de primer. Todos esses produtos eu já abordei aqui no canal, então se vocês quiserem ver vídeo a respeito da base e do corretivo iluminador, tem tudo nesse vídeo aqui. E se vocês quiserem ver mais sobre o lápis de sobrancelhas da Dior, tem tudo completo nesse vídeo aqui, ó. Mas é claro, assiste primeiro esse vídeo e depois vai lá. E vamos a um dos produtos principais do vídeo de hoje, que é um quarteto de sombras, lançamento da Chanel. O quarteto vem nesse saquinho de veludo. Ele tem um aplicadorzinho de esponjinha, um pincelzinho para esfumar. E essa é a composição de cores que eu escolhi, a número 229, Botões Estelares. Bom, então essa edição da Chanel, como o próprio nome já diz, tem como inspiração os botões usados pela marca, né, os icônicos botões nas suas roupas. O formato das sombras remete a esses botões, né, tem os altos relevos também. Nesse caso, que são botões estelares, a inspiração viria também da constelação, do céu, enfim, brilho, estrelas, coisas nesse sentido. Mas eu confesso que quando eu bati o olho nessas cores, assim, esse azul mais clarinho, azul acinzentado, com o dourado e com o cobre, me remeteu a uma coisa meio art déco lá dos anos 20, aquele estilo, né, das mulheres dos anos 20, que é um estilo que eu gosto muito, acho super elegante e moderno ao mesmo tempo, e foi o que fez eu me encantar por essa paleta. Então eu não sei se os anos 20 foi uma referência da Chanel quando compôs, né, quando fez essa gama de cores para essa paleta, mas é a referência que me veio em mente e que fez com que eu me encantasse por esse produtinho aqui. Então eu vou começar fazendo um swatch aqui dessas cores para vocês, né? Começar por essa cor, que é um clarinho acinzentado. Ele tem uma textura bem macia, só que no meu tom de pele, essa cor quase não aparece. Então, para mim, funciona mais como uma sombra para esfumar todo o restante. A segunda cor é esse amarelo dourado, assim, bem iluminado, né? Olha como ele brilha bastante. Eu gosto do fato dele ser um amarelo mais claro, acho bem diferente isso. Bem chique. A terceira cor é um cobre profundo, lindíssimo. De todas as cores, essa é a mais pigmentada. E por último, esse azul prateado, que na minha opinião dá um ar vintage mais anos 20 para essa paleta. Olha que composição de cores mais linda. Então percebam que essa não é uma paleta muito pigmentada, não são cores muito fortes, são cores que permitem o uso de looks assim mais coloridos, mas não só em ocasiões especiais, não só à noite, dá para usar essa paleta durante o dia, porque ela traz um colorido sutil, com um brilho sutil. Eu achei muito interessante. Vamos ver agora como que fica nos olhos. Nos olhos vou vir primeiro com essa sombra azul, porque pra mim ela é a estrela dessa paleta, né? Seguida do dourado também, que eu achei muito lindo. Vou pegar com o dedo mesmo e vou aplicar em toda a pálpebra móvel. Vou dar uma reforçadinha aqui, porque eu estou absolutamente apaixonada por esse azul. E eu queria, gente, que isso aqui fosse muito pigmentado.
Olha isso, que coisa linda! Vou pegar o cobre e vou passar no côncavo e no canto externo dos olhos. E vou levando assim pra cima, dar uma puxada pra cima. Vou vir com esse dourado amarelinho aqui, vou aplicar no canto interno dos olhos, invadindo um pouquinho também a parte azul, porque eu acho que essa sombra merece um pouco mais de destaque, né? Vou usar o lápis bronze da Pupa Milano para dar mais volume aqui nos cílios, não em todos os cílios, mas no canto externo. E já vou vir com ele também na linha inferior dos cílios. Com o pincel chanfrado, vou pegar a sombra cobre novamente e vou passar ela por cima do lápis aqui na linha inferior dos cílios. Porque o lápis eu vim até o centro só com ele, tá? Aí pego essa sombra e esfumo, que eu fiz aqui com o lápis, trazendo ao longo de toda a linha inferior. Eu não ia passar essa sombra na linha superior, não, mas ficou tão bonito aqui embaixo que eu vou passar também, gente. A cor ficou linda. Passando o lápis por baixo, dá um destaque todo especial na sombra, né? Agora eu vou pegar o mesmo lápis da Pupa Milano e passar na linha d'água inferior e superior. Vou reforçar um pouquinho o azul aqui no centro, porque ele não pode deixar de ser a estrela principal desse look, né, gente? Essa cor tem que ser destaque. Ai, gente, eu tô apaixonada! Vou trazer um pouquinho do amarelo aqui para esse cantinho interno inferior dos olhos. Quanto mais eu vejo essas cores, mais destaque eu quero que elas tenham. Muito lindas. Agora, eu finalmente vou usar essa cor clarinha acinzentada para fazer o esfumado das extremidades de todo esse colorido que a gente fez até agora. Curvex. De máscara de cílios, vou usar essa daqui da Dolce & Gabbana, que para quem tiver interesse em ver mais detalhes a respeito desse produto, tem vídeo aqui no canal. Mas não agora, espera terminar esse vídeo aqui. Hoje eu não vou nem separar os cílios, vou deixar a máscara assim, livre, leve, solta, do jeito que ela é, de verdade. E olha só que volume, hein? Uau! Vamos para o segundo produtinho de destaque do vídeo de hoje, que é o corretivo da Chanel Ultra Letan. Vou tirar ele aqui da caixinha. A minha cor é a B10. Esse corretivo tem cobertura média a alta.
Eu já venho usando ele há alguns dias e estou gostando muito. Até então, o meu corretivo preferido era o Forever da Dior. Tem resenha dele aqui nesse vídeo. Mas depois que eu adquiri esse daqui da Chanel, vou falar pra vocês que eu já não tenho mais certeza. Eu diria que ambos estão ali no meu top 2, mas eu não vou saber precisar por enquanto qual que é o meu preferido. Eu sei que esse corretivo, gente, é muito, muito bom. Eu não preparei nem a esponjinha, deixa eu pegar aqui. Longa duração, não craquela e olha como ele já ilumina. Como fica belíssimo quando passa ele. Vou passar ele aqui onde eu estou com uma espinhazinha para variar. Porque... passei no fio do cabelo. Deixa eu ajeitar aqui. Porque eu não resisto, eu vivo cutucando minha pele, daí fica vermelhinho. Vocês também são assim? Também tem essa ansiedade de cutucar tudo que aparece de cravinho? Não é mole não, viu? A gente faz, em seguida já bate o arrependimento, já sabe que ai, vai ficar dias agora com essa marca. Paciência, paciência, né? Vida que segue. Vou passar um pouquinho aqui no canto do nariz também. E também vou iluminar aqui, ó, o topo do nariz. Por que não, né? Vamos lá. Olha lá, que cobertura belíssima. Que iluminação na pele. Aqui onde eu tô com a marca de espinha, não quis forçar muito, porque vocês sabem que espinha é uma coisa que quanto mais produto a gente passa, mais ela fica em evidência, né? Então tem que ser um pouquinho, passou, esfuma o produto em volta dela e não mexe muito mais. Evitar ficar passando camadas e camadas, porque a textura da pele, que ali tá mais elevada, vai ficar ainda mais em destaque. Vou fazer o restante do meu rosto usando a paletinha da Hourglass Ambient Lighting Edit Unlocked na opção de cores número 2, que também tem resenha aqui no canal. Depois que terminar esse vídeo, ó, para fazer o contorno do nariz, vou usar esse pincel aqui em formato de U, que é próprio para isso. Tudo eu vou deixar link depois na caixa de descrição, tá, gente? Quem tiver curiosidade de ver como que são esses produtos, tá tudo lá. Chique. E com o mesmo pincel mesmo, vou usar o iluminador dourado para dar um super brilho, né? Maravilhoso. Nos lábios eu vou usar o batom da Hourglass, que eu ganhei de brinde. Esse aqui é o Unlocked Soft Matte na cor Foxglove.
Esse batom é belíssimo, um mate extremamente confortável e eu sentia que eu devia um look um pouco mais elaborado para revelar toda a beleza desse produto. Olha que cor linda e como casou muito bem com as cores dessa paleta de sombras da Chanel que eu usei nesse look. E tá lá, gente, look belíssimo, chiquérrimo, feito com a paletinha da Chanel de edição limitada, lançada esse ano, a Liquette Ombre Bouton, na cor Boutons Stellaires, além do corretivo Le Temps e outros produtos que foram citados, né, no decorrer do vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curta, comente, compartilhe com quem vocês sabem que ama maquiagem. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje, um beijo e até o próximo vídeo.